Legal, legal. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. E hoje nós vamos dar continuidade ao reino planta, né? E vamos para o segundo grupo, que é o grupo das pteridófitas. Tranquilo? Então, vamos nós. Pessoal, o grupo das pteridófitas é formado pelas samambaias, tá? Pelos samambaiaçus, pelas avencas, né? Selaginela e entre outros. Tranquilo? Então, esses são os mais conhecidos, principalmente a samambaia e a samambaiaçu. Tranquilão? Na escala evolutiva, né, as pteridófitas são consideradas aí as primeiras traqueófitas, né? Ou seja, as plantas que apareceram aí com essa novidade evolutiva, que eram os vasos condutores, né? Os vasos condutores de seiva, denominados aí xilema e floema. Tudo bem? Então, elas apresentam geralmente um maior porte em relação às briófitas, justamente por causa do aparecimento dos vasos condutores, né? Então, as briófitas, nós vimos na aula anterior que elas são avasculares ou atraqueófitas, né? Não possuem esses vasos condutores, e as pteridófitas já fazem parte do grupo das traqueófitas por terem aí os vasos condutores, tá? Também denominadas de vasculares. Tudo bem? Ok. Então, esse maior tamanho, consequentemente, vai ser relacionado a isso, que elas vão ter uma maior eficiência no transporte de seiva, né? Além disso, são as primeiras plantas a possuir tecidos reforçados aí de lignina, que vai conferir aí uma melhor sustentação para esses organismos, tudo bem? Vivem em diversos lugares, florestas, campos, né? E são muito utilizadas aí como plantas ornamentais, ok? Principalmente aí as samambaias, tá? Ainda assim como as briófitas, dependem da água para a reprodução, como nós vamos dar uma olhada. Tranquilão? Olha só. Características gerais das pteridófitas, né? Então, como a gente já falou, são as primeiras traqueófitas, né? Ou plantas vasculares, apresentando aí esses vasos condutores de seiva, o xilema e o floema, tá? São as primeiras plantas a possuir os chamados tecidos verdadeiros, né? Então, são pluricelulares, tá? Apresentando aí os tecidos verdadeiros. As briófitas não apresentavam esses tecidos verdadeiros, ok? Apresentam aí, no caso aí, temos uma ausência de sementes, de flores e frutos, isso ainda continua, tá? E vai ter a fase esporofítica mais duradoura que a fase gametofítica. Então, percebam que houve uma mudança aqui com relação às briófitas, né? Já que nas briófitas, a fase gametofítica é a duradoura e a fase esporofítica é a mais rápida. A partir de agora, né, tanto em pteridófitas quanto em gimnospermas e angiospermas, a fase esporofítica será a fase duradoura, né, e a fase gametofítica vai ser a fase rápida, de transição. Tudo bem? E geralmente também são encontradas em ambientes úmidos, a gente chamou a atenção, porque elas dependem da água ainda para a reprodução. Ok? Então, vamos nós. Dando uma olhadinha, então, na organização corporal, né? No caso aqui de uma samambaia, tá? Então, a gente já está vendo aqui a fase esporofítica, tá? Então, esse aqui é o esporófito, que a gente está dando uma visualizada aqui, ok? Então, o esporófito, ele é diploide, tá certo? É uma estrutura diploide, certo? Apresenta aí um caule subterrâneo aí, nesse caule aqui, que fica aqui na horizontal, tá? Recebe a denominação de rizoma, é o tipo de caule aqui, tá? Nesse caso aqui fica na horizontal, tá? Então o chamado rizoma, tudo bem? Do rizoma, né, que é o caule delas, vão brotar as raízes, ó, aqui, tá? Então já vai ter realmente raízes, a gente já está vendo que possui os tecidos verdadeiros, tá? E também dele, né, do rizoma aqui, sairá quem? As folhas, né? As folhas aí, tá? Que nesse caso a gente tem aqui uma folha jovem, que recebe o nome de báculo, tá? E no caso aqui, uma folha ou folhas adultas, né?
Nesse caso aqui, cada uma dessa estrutura aqui, né, vai ser representado sendo uma folha, e cada uma dessas estruturas aqui que a gente vê lateralmente, ó, são os chamados folíolos, né? Então, o conjunto de todos os folíolos representa aqui a folha propriamente dita, tá? Se vocês perceberem, tem uns pontinhos aqui, ó, meio que amarronzados, ó, por trás aqui, né, das folhas, que são os chamados soros, tá? Então, dentro desses soros, são estruturas aí que nós vamos ter os chamados esporângios, tá? E esses esporângios, como o próprio nome já diz, eles são produtores de esporos, tá? São produtores de esporos. Lembrando, né, que esses esporângios são dotados de células aqui diploides, já que eles fazem parte do esporófito, né, que é diploide, tá? E, consequentemente, quando eles vão produzir aí os esporos, tá certo? Os esporos, para serem formados, eles passam pelo processo de divisão meiótica, né? Ocorre a meiose, logo os esporos serão haploides, né? E isso acontece o mesmo esquema que a gente viu lá nas briófitas. Tudo bem? Ok. Então, aqui, ó, né, você pode perceber aqui melhor, tá? Nas folhas aqui, ó, em cada folíolozinho aqui, tá? Das samambaias, ó, essas estruturas amarronzadas, tá? Aqui agora em foto real, aqui tem bastante. Esses são os soros, né? Então, os soros aí ficam geralmente localizados na epiderme inferior, né, dos folíolos, ó, de cada folíolo. Algumas pessoas aí pensam que os soros são parasitas ou ovos de insetos aí, o que não é verdade, né? Então as pessoas às vezes vão tirando isso daí, não precisa fazer isso, tá? Outras pessoas ainda pensam que eles são sementes, né? Outra inverdade aí, uma vez que as samambaias, assim como todas as pteridófitas, não possuem sementes, né? Não possuem sementes, tudo bem? Então, como já dissemos aí, né, anteriormente, aí no slide anterior, os soros são estruturas reprodutoras, né? Eles são produtores de esporos, tranquilo? Tá? Que nesses soros vão ter lá os esporângios que vai estar produzindo esses esporos, tá? Então, logo, são estruturas aí reprodutoras das pteridófitas. Tudo bem? Beleza. Vamos lá. Ainda numa organização corporal, né? Ainda da samambaia aqui, que é o nosso exemplo, a gente viu lá o esporófito e estamos vendo agora o gametófito, né? Que é aquela fase mais rápida, essa fase aí já é pouco perceptível, né? A gente não percebe muito bem a sua presença, tá? Nesse caso aqui, ele tem uma aparência aqui codiforme, ó, em formato aqui de um coração, tá? E recebe o nome de prótalo, tá? Recebe o nome de prótalo, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, o arquegônio, beleza? O arquegônio, tá? Então, nós temos aqui o arquegônio dando um zoom, né? Um aumento maior aqui. E aqui nós vamos ter os anterosóides. Lembrando aí, né? Esse arquegônio, né? É a estrutura aí que vai estar produzindo os gametas femininos, né? No caso aqui, ó, que é a oosfera, e os anterídeos, né? Os anterídeos aqui vão estar produzindo os anterosóides, que são os gametas masculinos. Veja aqui, ó, que eles são liberados do anterídeo, tá? E vem aqui ao encontro da oosfera, né? Para fecundar essa oosfera. Tudo bem? Então, o esporo, né? Que é haploide, ele germina. Quando ele germina, ele vai originar esse gametófito, tá? Então, logo, o gametófito também é haploide, porque se originou de um soro, né? O prótalo, né? É o nome dele, tranquilo? Então, é uma estrutura pequena aí, tá? Ela é monóica, certo? Por que monóica? Porque ela tem os dois órgãos reprodutores aí da planta, né? Tanto o masculino quanto o feminino. O masculino, no caso aqui, é o anterídeo, e o feminino, no caso aqui, é o arquegônio, tá? Então, por isso, elas são monóicas, tá? Beleza? E aí, por que ela precisa da água, né? Porque os anterosóides, ó, são flagelados. Então, eles vão sair daqui e vão ter que ir nadando até o arquegônio para vir fecundar a oosfera, tá? Então, por isso, a dependência da água aí para a reprodução. Beleza? Então, não mudou com relação lá às briófitas, né?
o nome aí anterozoide, gameta feminino, e a oosfera, o gameta feminino, melhor dizendo, e o anterozoide e o gameta masculino, né? Eu me confundi aqui. Tranquilo? Belezinha, então? Ok. Nesse caso, só mais uma vez reforçando aqui, né, uma forma de observação, o gametófito ele é muito pequeno, são alguns centímetros, ele é achatadinho aí, tá? Apresenta clorofila, né, e vai estar fazendo aí, consequentemente, fotossíntese, tá? É uma fase aí, tá? O gametófito e depois o esporófito, tá? Então, a gente vai perceber que depois que houver a fecundação, vai surgir desse prótalo aqui, né, desse gametófito, vai surgir quem? Vai surgir justamente o esporófito, né? Que é a fase duradoura aí das pteridófitas. Então, no esquema aqui, ó, também mostrando o ciclo aplonte, diplonte, o aplodiplobionte, como a gente viu também nas briófitas, né? No caso aqui das pteridófitas, tá? Então, a gente tem a fase gametofítica e vamos ter a fase esporofítica, por isso o ciclo aplonte, diplonte, né? Uma fase que é haploide, uma fase que é diploide. Beleza? Então, você tem o anterídeo e o arquegônio, tá? O anterídeo, ele é haploide, a estrutura masculina, e o arquegônio também haploide, a estrutura feminina. Beleza? Vai dar origem a quem? A oosfera, beleza? Que é o gameta feminino. E o anterídeo dá origem ao anterozoide, que é o gameta masculino, tá? Então, vai haver a fecundação deles, ó, o encontro, oosfera com anterozoide, vai dar a formação de quem? Do zigoto, né? Estrutura aqui diploide, né? N mais N, estrutura 2N aqui. O zigoto se desenvolve aqui no embrião, ainda diploide, e o embrião vai dar origem ao esporófito, né? Que também, claro, é diploide, certo? Lembrando que lá nos soros nós vamos ter os esporângios, que por meiose vai dar origem aos esporos. Os esporos, quando caem no solo, vão germinar e dar origem ao gametófito. Tudo bem? Então, ciclo aplonte, diplonte. Haploide, diploide. Ok, galera? Belezinha, então? Então, vamos fechando aqui, tá? De maneira geral, o esquema geral do ciclo de vida de uma samambaia, tá? Então, vamos começar aqui, ó. A gente tem um esporófito, tá? Esporófitozinho aí, ó. É diploide, é a fase mais desenvolvida, né? Contém raiz, caule, folhas, né? Estruturas verdadeiras, porque são pluricelulares, né? Formam tecidos verdadeiros, tudo bem? Então, nós temos aí o esporófitozinho, tá? Em detalhe aqui, a gente vai ter um folíolozinho mostrando quem? Mostrando o sorozinho. Ó. Então, vários soros que nós temos aqui, tá? Que são diploides. Dentro desses soros, a gente tem essa estrutura aqui, ó, que são os chamados esporângios, também diploides, né? E os esporângios vai dar origem a quem? Aos esporos, que por meiose, eles serão, no caso, haploides, tá? Então, os folíolos possuem soros repletos de esporângios, tá? Esses esporângios vão produzir os esporos, tá? Por meiose, tudo bem? Por isso que os esporos são simplesmente haploides, tá? Veja que o esporozinho aqui, ou melhor, os esporos, no caso aqui, ó, vai estar germinando, certo? Então, os esporos germinam, né, por mitose aí, vão se diferenciar em um pequeno gametófito, tá? Como a gente já viu, monóico, tá? Denominado de prótalo, tá? Com esse formato aí em coração, tá? Formato codiforme, tá? Que é o que nós temos aqui agora, ó. Beleza? Então, o gametófitozinho, a fase menos desenvolvida, produz gametas por mitose, tá? Os anterídeos produzem os anterozoides, que são os gametas masculinos, e os arquegônios produzem as oosferas, né, que são os gametas femininos, tudo bem? Então, a gente dando uma olhadinha aqui ficará o arquegônio e aqui ficará o anterídeo, tá? Então, dando aqui um zoom, ó, repetindo, que a gente já deu uma olhada nisso, né? Para frisar muito bem, a oosfera aqui, ó, tá? Que é o gameta feminino, e no anterídeo a gente vai ter a produção dos anterozoides, tá? Que eles, no caso aí, vão se encontrar. Então, os anterozoides deslocam-se
pela superfície úmida do prótalo, né? Anterosóide, então vai ter o flagelozinho aí, e ele vai nadando aí, por isso precisa da água, necessita da água para a reprodução, tá? E vai até o arquegônio se encontrar com a oosfera, tá? Então, feito aqui, ó, processo de fecundação, tá? Após essa fecundação, que é justamente a fusão, né, do anterosóide e a oosfera, o encontro deles dois, vai ter a formação do zigoto, né? Isso acontecendo no interior do arquegônio, tá? Então, no caso aqui, ó, tá aqui o arquegôniozinho e o embrião se desenvolvendo. Legal? O embrião se desenvolvendo, tá? Então, o zigotozinho, que é diploide, consequentemente, já que a oosfera é haploide e o anterosóide também é haploide, tá? Então, fecundam, depois esse zigoto vai estar se desenvolvendo aí, multiplica-se por mitose e vai originar o embrião, né? Esse embrião, claro, também continua sendo diploide, consequentemente, tá? E aí nós temos o desenvolvimento aqui do prótalo, né? O prótalozinho, que é a fase gametofítica, né? É o gametófito. Tudo bem? Então, acontecendo esse processo, tá? Tudo que aconteceu aqui, ó, vai dar origem a quem? Lá vem surgindo aqui, ó, o esporófitozinho, tá? E esse esporófito vai se desenvolver, dando origem aqui ao organismo adulto. Tudo bem, pessoal? Então, essas são as pteridófitas, né? Com suas características gerais do seu ciclo de vida, com relação ao seu processo de reprodução. É sempre bom a gente fazer a comparação aí das briófitas e pteridófitas, que a gente vai entendendo melhor todo esse processo aí. Ok, galera? Então, era isso que eu tinha hoje para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem na boa aí e até a próxima, beleza? Valeu, tchau, tchau.